Pessoal, aula nova, página 70, tema 1, por que classificar? Um exemplo de classificação. Para compreender melhor a classificação dos seres vivos, iniciaremos com um exemplo cotidiano. Uma pessoa pretende organizar o armário e o mancebo de seu quarto e, para isso, retirou todas as roupas e acessórios de seus devidos lugares. Agora ela precisa de ajuda para reorganizá-los. Observem aí na figura 1 para saber o que essa pessoa possui e tente organizar suas roupas e acessórios em cada compartimento do armário e no mancebo da figura 2. Você deve ter considerado algumas características dos objetos para organizá-los. As pessoas não costumam guardar camisetas nas sapateiras e bonés em cabides, concorda? Quais critérios você considerou? Compare-os com os de seus colegas. Houve diferenças? Propomos agora que você organize esses mesmos objetos de acordo com as categorias: roupas casuais, roupas de inverno, acessórios e calçados. Mudou alguma coisa? Talvez algum objeto tenha mudado de lugar, mas muitos deles devem ter permanecido onde estavam. Isso ocorre porque a maioria das pessoas organiza suas roupas e acessórios com base em critérios bem parecidos. Objetos pertencentes à categoria calçados, como sapato e chinelo, estarão na sapateira na maioria das casas que você visitar. Como você pode perceber, quando classificarmos coisas em categorias de acordo com suas características, tudo fica mais organizado e fácil de encontrar. Então, nós podemos aí observar na figura 1 e figura 2, né? Nós temos as roupas, acessórios e calçados, e na figura 2 nós temos o armário e o mancebo. Então, essa pessoa, ela quer colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, cada um pode escolher um critério para classificar. Por exemplo, pelas cores, né? Cores mais escuras de um lado, cores mais claras do outro, roupas de inverno de um lado, roupas de verão do outro. Os calçados vão todos na sapateira. No mancebo, por exemplo, nós poderíamos pendurar um chapéu, o boné, tá? E assim cada um faz o seu critério de classificação. O importante é saber que nós temos que ter critérios para classificar. Continuando, então. Página 71. A importância da classificação dos seres vivos. A biodiversidade do planeta Terra é muito grande. Estima-se que haja de 7 a 10 milhões de espécies, mas apenas cerca de 1,5 milhão delas já foram descritas, estudadas e classificadas. A classificação permite a formação de grupos cujos integrantes apresentam características semelhantes. Desse modo, ela facilita o estudo, por exemplo, da história evolutiva dos seres vivos, dos habitats em que esperamos encontrá-los, da conservação da biodiversidade e dos possíveis usos dos seres vivos pela medicina e pela indústria farmacêutica. Quando os cientistas classificam as espécies, escolhem critérios que permitem agrupá-las segundo suas semelhanças. Lembrem-se do que eu falei no começo do texto, é preciso critério para haver uma escolha. Por exemplo, aqui na imagem que vocês têm 3 imagens aí na página 71, então na imagem A nós vemos o morcego, na imagem B o gavião e na imagem C uma mariposa. Esses 3 animais, eles, embora tão diferentes, eles apresentam algumas semelhanças. Quais são elas? A presença de asas e a capacidade de voar. Porém, esses 3 animais, eles são classificados de formas diferentes. O morcego, ele é um mamífero, o gavião é uma ave e a mariposa é um inseto. Agora vamos entender por que é tão importante a classificação. Uma característica do ser humano é a tendência de reunir em grupo os objetos ou seres que apresentam características semelhantes. O homem primitivo, por exemplo, ele já fazia sua distribuição dos seres vivos em 2 grupos, comestíveis e não comestíveis. As diferenças e semelhanças entre objetos e seres vivos é o que se chama de classificação. E o que são critérios? Vamos utilizar como exemplo a sala de aula. Vou separar os alunos e utilizarei como critério,
por exemplo, a altura de todos os alunos. Então, colocarei os mais altos no fundo da sala e os mais baixos na frente. Outro exemplo, vou utilizar como critério alunos que conversam mais e os que conversam menos. Definindo o critério, utilizado, por exemplo, para estabelecer uma escolha, comparação ou avaliação. Pessoal, continuando, página 72. Critérios para a classificação dos seres vivos. Atualmente, os critérios de classificação procuram refletir a história evolutiva das espécies, ou seja, a história das modificações que ocorreram nos seres vivos ao longo do tempo, indicando o grau de parentesco evolutivo entre elas e a existência de um ancestral comum. Dessa forma, quanto maior a quantidade e a relevância de semelhanças entre um grupo de seres vivos, maior é o grau de parentesco evolutivo entre eles, e mais recente é o ancestral comum que eles compartilham. Os principais critérios adotados pelos pesquisadores para classificar e agrupar os seres vivos são morfológicos, ou seja, a forma do corpo, fisiológico, o funcionamento de órgãos e sistemas, como eles funcionam, né, e as suas semelhanças, e comportamentais e genéticos. São feitas diversas análises para verificar esses critérios, que utilizam desde materiais grandes como ossos até análises do material genético. Então, nós podemos aí observar, né, esse grau de parentesco evolutivo. Nós temos aí na página, ainda continuando na 72, as duas primeiras imagens, né? Então, a imagem A, ela tem uma serpente, e na imagem B, um macaco. Observe que esses animais, eles são completamente diferentes, porém, eles compartilham as características morfológicas. O que é a morfológica mesmo? São as formas do corpo. Nesses animais, no caso, é a coluna vertebral e o crânio. Portanto, ambos, embora sejam diferentes, os dois pertencem ao quê? Ao grupo dos vertebrados. Depois, continuando ainda na mesma página, nós vamos ter aí, na letra A, nós vamos ter a porca aí com os seus filhotes, e na letra B, o lobo marinho, né? Também com o seu filhote. Ambos estão amamentando os seus filhotes, que é chamado de cuidado parental, ou cuidado com a prole, né? São os filhotes. Eles são bem diferentes, porém, pelo fato de produzirem leite, são classificados como mamíferos. Lembrem que quando nós vimos ali morfológicos, então as duas imagens de cima, a serpente e o macaco, eles vão compartilhar o quê? A forma do corpo, né? A presença de ossos aí do crânio, da coluna vertebral. No caso desses dois animais aqui de baixo, né? A porca com os seus filhotes e o leão marinho também com o seu filhote, eles vão compartilhar o quê? Os critérios fisiológicos, ou seja, o funcionamento de órgãos e sistemas. Eles são muito diferentes, mas ambos amamentam e cuidam dos seus filhotes. Então, são classificados no grupo dos mamíferos. Continuando agora, página 73. Histórico da classificação dos seres vivos. A primeira tentativa de classificação de que se tem notícia foi feita pelo filósofo grego Aristóteles, há cerca de 2.400 anos. Ele estudou principalmente os animais e classificou em dois grupos, os com sangue e os sem sangue. Teofrasto, que foi um discípulo de Aristóteles, ele classificou as plantas utilizando como critério o tamanho, e ele as dividia em árvores, arbustos e ervas. Então, nós podemos observar aqui, ó, nós temos na página ainda 73, nós temos uma espécie de uma classificação biológica, né? Proposta por Aristóteles, aí no caso dos animais. Então, nós temos a divisão que ele fez. Animais com sangue, como, por exemplo, baleia, lagarto, pardal e o lambari. E animais sem sangue, de corpo duro, como no caso a abelha, e de corpo maleável, com carapaça como o marisco e sem carapaça como a água-viva. Continuando ainda na página 73.
Até o começo do século XVIII, esses critérios sofreram poucas modificações. Alguns naturalistas classificavam os animais de acordo com o seu modo de locomoção, ou seja, como eles iam e vinham, né? Como eles se locomoviam. Outros conforme o ambiente em que viviam. Por exemplo, aves, morcegos e insetos eram classificados como animais aéreos, mas hoje sabemos que eles são muito diferentes entre si. Essa classificação, então, é considerada o quê? Artificial. A classificação utilizada pela ciência atualmente é natural, isto é, agrupa os seres vivos de acordo com as relações de parentesco evolutivo entre eles. De maneira geral, quanto mais semelhantes duas espécies se apresentarem, mais próximo é o seu grau de parentesco. A primeira tentativa de classificação com base em características estruturais ou anatômicas foi realizada em 1735 pelo naturalista e médico sueco Carl von Linné, em português, Carlos Linneu. O sistema de classificação utilizado hoje é o mesmo desenvolvido por Linneu, porém com algumas modificações. Esse sistema foi publicado em seu livro Sistema Naturae. Então, pessoal, preste atenção aí, tá, na explicação. O ramo da ciência que descreve e classifica os seres vivos é chamado de taxonomia. A classificação utilizada atualmente pela ciência é a natural, onde são agrupados os seres vivos de acordo com as relações de parentesco evolutivo. Carl von Linné, conhecido como Linneu, publicou em seu livro Sistema Naturae, entre 1758 e 1759, o registro de cerca de 9.000 espécies de seres vivos até então conhecidas. Atualmente, encontram-se catalogadas cerca de 2 milhões de espécies de seres vivos. O sistema utilizado por Linneu continua sendo utilizado até hoje. Continuando na página 74, o sistema de classificação de Linneu. No sistema proposto por Linneu, a espécie é a unidade básica de classificação. A espécie é formada por um grupo de indivíduos semelhantes que, em condições naturais, são capazes de se reproduzir e dar origem a descendentes férteis. As diferentes categorias de classificação, chamadas categorias taxonômicas ou taxons, foram ampliadas em relação à proposta de Linneu. No atual sistema de classificação, espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero. Os gêneros semelhantes são agrupados em uma mesma família. Famílias semelhantes são reunidas em uma ordem. Ordens semelhantes são agrupadas em uma classe. Classes semelhantes são agrupadas em um filo. E filos semelhantes são agrupados em um reino. As semelhanças entre os grupos podem identificar evidências do grau de parentesco evolutivo. Então, vocês notem aqui na página 74 que nós temos um esquema aqui de classificação do lobo-guará e do peixe-boi da Amazônia. Então, vocês notem que o reino, o filo e a classe é a mesma compartilhada entre o lobo-guará e o peixe-boi. A partir da ordem, família, gênero e espécie, cada um vai desenvolver o seu de forma diferente. Página 75. Nomenclatura científica. A classificação de uma espécie inclui a sua nomenclatura de modo que ela possa ser identificada com facilidade, independentemente do local do mundo onde esteja o pesquisador e do idioma que ele fale. Dessa forma, a nomenclatura científica possibilita a comunicação precisa entre os pesquisadores. Por exemplo, mandioca, maniva, aipim e macaxeira são nomes populares e regionais que correspondem à mesma espécie no Brasil, cujo nome científico é a Maniote esculenta. Então, vocês podem observar, através desse exemplo aí da mandioca, que ela tem, só que no Brasil, ela tem várias formas de ser falada,
tá? Então é macaxeira, aipim, todas elas são mandioca, mas dependendo da região, ela possui nomes diferentes. E por isso eles resolveram fazer essa classificação. Vocês já imaginaram um cientista brasileiro conversando com um cientista americano? Como que ele vai poder falar, por exemplo, do cachorro? Então aqui é cão, lá é dog. Por isso que é importante a nomenclatura, para que cientistas do mundo inteiro consigam falar a mesma língua, né? Se identificar através dos nomes científicos. Voltando para o livro, página 75. Também existem nomes populares que correspondem a mais de uma espécie. O abacaxi, por exemplo, ele pode ser das espécies ananás camosus ou ananás ananasoides. O nome científico de uma espécie é binomial, ou seja, ele é composto por dois nomes, dois termos, escritos em latim e destacados do texto, no caso em negrito. Um exemplo é o nome científico do ipê amarelo, Tabebuia alba. O primeiro termo, Tabebuia, indica o gênero ao qual a árvore pertence e deve ser escrito sempre com inicial maiúscula. Os dois termos juntos, Tabebuia alba, indicam a espécie. O segundo termo é escrito com inicial minúscula e nunca deve ser escrito sozinho. Então, lembrando, nós temos aí algumas regrinhas, né, para você escrever um nome científico. Então, a primeira é que eles devem estar o primeiro nome, né, ele tem que estar com a inicial maiúscula, o segundo nome com a inicial minúscula, tá? Nome científico sempre são dois nomes, tem que estar destacado, ou seja, em negrito, tá? Para que todos os cientistas, né, eles consigam se entender. Continuando ainda na página 75, os reinos. A classificação adotada nesta obra reúne todos os seres vivos em 5 reinos. Então vamos ver quais são eles. Monera, né, que são as bactérias e as arqueias, o reino protista, algas e protozoários, reino fungi, dos fungos, reino animalia, dos animais e o reino plantae, das plantas. Os vírus não são constituídos por células, né? Eles são acelulares. E há controvérsia sobre serem ou não seres vivos. Por esse motivo, não foram incluídos em nenhum desses 5 reinos. Vamos ver agora como são classificados esses 5 reinos aí. Então, nós temos o Monera, que são as bactérias e as arqueias. Eles são unicelulares, né? Ou seja, possuem uma única célula, são procarióticos. O que é procarionte que nós vimos, né? Que ele possui o seu material genético, mas ele não possui um núcleo, ele não está organizado. Autótrofo e heterótrofo, né? Então, ele pode ser, tem algumas bactérias que são autótrofas, produzem seu próprio alimento, né? Assim como as plantas, através da fotossíntese, e heterótrofos, que não produzem seu alimento. No caso do reino protista, também são unicelulares ou pluricelulares, eucarióticos. Lembre-se, o que nós vimos aí de eucarionte? Quer dizer que possui um DNA e um núcleo, né? Onde esse DNA ele está compartimentado nesse núcleo. Autótrofos ou heterótrofos. Vamos ver o reino fungi. Também são unicelulares ou pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Reino plantae. Pluricelulares, né? Ou seja, possuem muitas células, são eucariontes e autotróficos ou autótrofos. E o reino animalia, ao qual nós seres humanos também pertencemos. Então, nós somos pluricelulares, possuímos muitas células, eucarióticos e heterotróficos. Essa é uma classificação didática. Pesquisas mais recentes sugerem a classificação dos seres vivos em agrupamentos diferentes. Há até uma classificação acima de reino chamada domínio. Nela, os procariontes são divididos em 2 domínios, árquea e bactéria. E os demais seres vivos são classificados no domínio eucária. Desde o início dos tempos, o ser humano nomeou tudo o que o cercava. Assim, cada ser recebia o seu nome. O problema é que isso pode variar entre países e até regiões. O exemplo é que eu falei para vocês, no caso, o cão doméstico.
que possui ao redor do mundo em torno de 800 nomes diferentes, como, por exemplo, dog em inglês, cão em português, cane em italiano e em japonês. Isso poderia causar muita confusão e até mesmo pôr em risco a identificação certa de um ser. Exemplo, cavalo marinho, que é um peixe, enquanto o peixe-boi, na verdade, é um mamífero. Por isso foi criada a nomenclatura. Atenção, as atividades para a nota dessa aula serão feitas online.